Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 13 anos e sou o criador da iniciativa DBA. Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Confesso que esses últimos meses, essas últimas semanas estão bem corridas no trabalho e também me dediquei bastante nesse tempo aos alunos da iniciativa DBA, mas estou de volta aqui agora para trazer um conteúdo mega especial para você. Hoje nós vamos falar sobre índices hipotéticos no SQL Server. Aqui nesse canal você sempre vai ver conteúdo para quem está começando na área, para quem quer se tornar um DBA SQL Server Júnior. Esse que é o profissional que cuida de um banco de dados SQL Server das empresas. Lembrando que essa função hoje em dia ela é extremamente vital e importante para as empresas. Afinal de contas, os dados das empresas são o que elas têm hoje de mais importante. Nenhuma empresa nos dias atuais sobrevive sem os dados. E ter profissionais capacitados e qualificados para cuidar dos dados delas é o que elas precisam, não é mesmo? E se você deseja ser esse profissional que as empresas procuram, tenha certeza que você está no local certo. Se você é novo por aqui, já clica aí e faz a sua inscrição. E se você já é da casa, já me acompanha aqui há um tempo, aproveita para deixar o seu curtir e compartilhar também esse conteúdo com todas aquelas pessoas que estão em busca desse mesmo objetivo. Agora sim, bora lá falar sobre os índices hipotéticos dentro do SQL Server. E primeiro é importante a gente refrescar a memória e relembrar o que é um índice dentro do SQL Server. Vamos imaginar um livro. Quando você precisa procurar um capítulo específico dentro de um livro, existe a maneira convencional, né? Você pega o livro e você pode folhear esse livro, passar página por página, até você conseguir de fato encontrar aquele capítulo que você deseja. Ou a maneira muito mais rápida e prática é você procurar pelo índice do livro, que ele vai ficar aqui nas primeiras páginas, e aqui nesse índice você vai ter cada capítulo do livro, qual é a página que ele se inicia, então você identifica ali qual que você quer e vai de uma maneira muito mais assertiva naquele capítulo que você deseja dentro do livro. Trazendo isso para dentro do SQL Server é basicamente a mesma coisa. Imagina que você tem uma tabela ali gigantesca com 1 milhão de registros, por exemplo, e você deseja procurar um único registro dentro dessa tabela. Ao invés de você ter que ler a tabela inteira, aquele 1 milhão de linhas, para achar qual que é a linha que você deseja, a gente pode ter um índice, que é um objeto dentro do banco de dados, que vai organizar internamente ali em ordem, por exemplo, de data, em ordem do nome da pessoa, enfim, dependendo da coluna que você escolher, o SQL vai ordenar, criar essa organização ali dentro do seu banco de dados, para que quando você precisar buscar alguma coisa dentro daquela tabela gigantesca de 1 milhão de linhas, você não precise passar a 1 milhão de linhas para achar o registro que você quer. Você consegue cortar caminho, assim como o índice do livro que a gente acabou de ver aqui, e chegar de uma maneira muito mais rápida, muito mais simples no registro que você está procurando. E onde que entram então os índices hipotéticos aqui? É normal, pessoal, que algumas empresas elas não tenham ambientes além do ambiente de produção dela. O que isso significa? Ela tem lá o banco de dados dela de produção, onde a aplicação se conecta, faz ali as movimentações, as leituras, tudo certinho, mas ela não tem, por exemplo, um ambiente separado com uma base de testes, uma base de desenvolvimento, uma base de homologação. Por que eu estou começando a falar sobre índices hipotéticos falando sobre isso? Porque às vezes a gente, como DBA, é solicitado para fazer um trabalho de tuning, que é a melhoria de uma query dentro do SQL Server. Um comando lá que estava lento e eles querem que o DBA avalie para ver se existe a possibilidade de melhorar o desempenho dessa query e, consequentemente, melhorar o desempenho ali da aplicação. Porém, quando a gente trabalha em ambientes altamente transacionais, ou seja, que tem muita operação o tempo todo, insert, update, delete, é basicamente 24 horas por dia tendo ali movimentação e ainda se tratam de tabelas extremamente grandes, como aquela do exemplo que eu dei de 1 milhão de linhas ou até mais. Já presenciei situações com tabelas com bilhões de linhas, para vocês terem uma ideia. Então, nesse tipo de cenário onde o ambiente é muito transacional, as tabelas são muito grandes e o cliente não tem um ambiente de testes para que você possa simular a criação dos índices, simular a melhoria da query nesse ambiente de testes, o índice hipotético pode salvar a sua pele. O que o índice hipotético ele vai fazer? Esse é um tipo de índice que a gente consegue criar dentro do SQL, mas que ele não é criado fisicamente. Ele vai apenas conter as estatísticas
como se você fosse criar aquele índice, e aí a gente consegue, habilitando algumas opçõezinhas ali dentro do SQL, simular para que o SQL entenda que aquele índice hipotético pode ser utilizado para a gente saber se no final das contas, se a gente conseguir criar aquele índice depois, o SQL Server vai usar ele. Por que que isso é importante, pessoal? Imagina lá, uma tabela com bilhões de linhas, gigantesca, eu vou lá para criar um índice, e aí a hora que eu crio esse índice, ele leva 4, 5, 10 horas para criar, dependendo do tamanho do ambiente, dependendo do hardware disponível. Durante esse período, eu posso gerar bloqueios para minha aplicação, porque ao criar o índice vai gerar bloqueios ali, e aí 3, 4 horas de bloqueio, imagine, num ambiente altamente transacional. Isso pode causar um transtorno muito grande. Além disso, quando a gente cria um índice, eu estou meio que replicando a tabela. Então, se é uma tabela extremamente grande, estou falando de gigas de consumo de disco, ao criar o meu índice, eu vou estar consumindo espaço também. Imagina a frustração de você entender que, poxa, vou criar um índice aqui no SQL e vai melhorar a minha consulta. É numa tabela grande que vai consumir muito espaço em disco, que vai demorar um tempão para rodar a criação desse índice, e durante essa criação vai gerar um monte de bloqueio na aplicação. E no final das contas, quando o índice termina de ser criado, você vai verificar a sua query e o SQL decide não utilizar o índice que você criou. Já pensou a dor de cabeça e a frustração que você vai ter como DBA? Né? Achou que estava resolvendo um problema, causou outros problemas e aquele primeiro ainda não foi resolvido. Então, o índice hipotético ele vai te dar ali uma forma de saber se o SQL vai utilizar aquele índice e se vai resolver o problema que você quer resolver ou não. Se você perceber que, opa, é uma sinalização de que o SQL vai usar o meu índice, vai mudar o plano de execução e vai melhorar, eu posso já fazer a minha criação do índice depois de uma maneira muito mais tranquila. Agora, ao criar o índice hipotético, eu perceber que o SQL não vai utilizar o meu índice, já é um sinal de alerta ali, porque provavelmente se eu gastar esse tempo, esse esforço para criar um índice vai ser em vão, o SQL Server não vai utilizar, beleza? Então, basicamente, essa é a função do índice hipotético. Te dá a possibilidade de saber se o SQL vai ou não usar o índice que você está criando para melhorar a sua consulta. Vamos ver isso na prática? Acompanha comigo aqui na minha tela. Então vamos lá, estou conectado aqui na minha instância do SQL Server, na minha máquina local. Tem um database aqui já criado chamado e-commerce DB. Vou deixar, lembrando que eu vou deixar esses scripts disponíveis lá na comunidade VIP do Telegram, tá bom? Então, se você não faz parte ainda, vou deixar aqui embaixo o link para você poder participar lá com a gente. É gratuito, eu disponibilizo sempre lá os scripts que a gente usa aqui na aula e também comento sobre o dia a dia do DBA, trago algumas dicas sobre SQL Server bem bacana, participa lá com a gente também, tá bom? Vamos lá. Eu tenho uma query aqui que ela basicamente vai fazer aqui um join entre duas tabelas, a tabela orders e a tabela orders detail, pelo campo order ID. Nada de complexo nisso, bem tranquilo, bem simples. E aí eu vou estar filtrando essa minha query pelo customer ID igual a 10 e onde a data do pedido, a data da ordem aqui, seja maior do que 1/1 de 2024, beleza? Antes só de executar aqui esse select, eu quero mostrar para vocês o tamanho das tabelas, tá? Então, deixa eu executar esse comandinho aqui de baixo. E aí, olha só, para vocês entenderem um pouco o tamanho das tabelas, tá? Então, eu estou falando aqui que a tabela orders, ó, ela tem aqui basicamente 5,3 milhões de linhas. E a tabela order details, ela tem 5 milhões de linhas, beleza? Então, percebam, a gente está falando aqui de tabelas grandes, tá? Eu vou selecionar essa query e aí nós temos aqui duas opções. Tem um botãozinho aqui em cima, que é esse cara aqui, ó, que é para gerar o plano estimado para essa query. Qual que é o caminho ali que o SQL vai usar de forma estimada para retornar os dados que eu estou pedindo, ou eu posso selecionar simplesmente a query e apertar no meu teclado Ctrl L. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí, olha só o que está acontecendo aqui. Deixa eu dar um zoom. Isso. Olha só, o SQL ele está realizando aqui uma busca completa na tabela orders, através da PK dessa tabela, e está realizando também uma busca completa na PK da tabela orders detail.
beleza? Então, ou seja, olha o tamanho dessa barrinha aqui, dessa setinha. Lembrando que no plano de execução, pessoal, quanto maior é essa barrinha, mais grossa, na verdade, ela é, significa que mais dados estão passando de um operador para outro. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa seta seja o mais fino possível, porque significa que estão vindo menos dados. Compara essa daqui de baixo com essa aqui de cima, por exemplo. Ó, ela é bem maior, né, essa daqui de baixo, do que essa de cima. Mas ainda assim, aqui nós estamos fazendo basicamente um scan na tabela orders, através da PK dela, tá bom? Então vejam que é um plano de execução ruim e o principal problema que nós temos disparado está aqui em fazer esse scan na tabela order details, beleza? Então imagina que nós estamos naquele cenário que eu falei anteriormente, não tem base de testes para validar, as tabelas são grandes, como a gente viu, a aplicação está fazendo a operação o tempo todo aqui, vai gerar bloqueio, e se gerar bloqueio na criação de um índice, vai travar a aplicação, vamos ter problema, a empresa não vai conseguir faturar, não vai conseguir vender, vai ser um caos. Então, a gente não tem muita escapatória. Nesse cenário, a gente vai entrar com um índice hipotético para tentar entender o que dá para fazer aqui e o que o SQL Server vai fazer ou não com os índices que a gente criar, beleza? Como que funciona para criar um índice hipotético, pessoal? Basicamente, a sintaxe de criação de um índice hipotético é muito parecido com a criação de um índice normal. A única diferença está nessa cláusula final, onde a gente passa aqui esse statistics only igual a -1. Quando nós colocamos essa opçãozinha aqui na sintaxe de criação do índice, o SQL ele vai entender que, opa, esse cara aqui eu não preciso criar ele fisicamente, persistir no disco a criação desse índice. Eu vou criar somente as estatísticas que esse índice teria para que o SQL, de alguma forma, possa tentar utilizar ele para ver se vai haver algum tipo de ganho ou não, tá bom? Então, a criação de um índice normal, ela vai até aqui, ó. Create non-clustered index, é óbvio, né? Um índice aqui do tipo non-clustered. Vou dar um nome para ele, no caso aqui DBA orders, on orders, que é na tabela orders, e quais são os campos que eu quero criar esse índice, beleza? Então, isso daqui seria um índice normal, comum, persistido no disco fisicamente e que o SQL vai usar ou não vai usar. Mas, de qualquer forma, ele vai estar lá, consumindo espaço e tudo mais. Agora, se eu acrescentar esse if statistics only igual a -1, aí o SQL não vai criar fisicamente ele, só vai criar as estatísticas de criação desse índice, tá bom? Vamos ver aqui quais colunas que fazem sentido a gente fazer a criação desse índice também. Eu já deixei o script pronto aqui, mas vamos avaliar aqui rapidamente a nossa query novamente. Ó. Então, na tabela orders, o campo order ID é a PK da tabela, então eu não preciso criar um índice para ele. E aí eu tenho um filtro aqui específico, muito bom, na tabela order, que é o Customer ID e o Order Date, beleza? Então, a criação do índice vai para esses dois campos aqui, para que o SQL possa filtrar, organizar primeiro ali em ordem, lembra lá do índice do livro? Vai reorganizar os dados aqui em ordem de Customer ID, Order Date, para que o SQL possa ir de uma maneira mais rápida ali no dado que ele precisa filtrar, tá bom? Então, eu vou criar aqui o índice pelo Customer ID e o Order Date. Já na tabela Orders Details, eu vou criar aqui um índice chamado DBA Orders Details, na tabela Order Detail, pelo campo Order ID. Por quê? Porque perceba que eu estou fazendo uma ligação entre a tabela Orders e a Orders Detail pelo Order ID. Então, se eu tiver um índice ordenando pelo Order ID na tabela Order Details, vai ficar mais fácil para o SQL também encontrar mais rapidamente o dado que vai ser vinculado aqui através desse join. Então faz sentido ter um índice pelo campo Order ID. E aí, dessa tabela em específica, o meu select está pedindo para retornar as colunas Price e Quantity da tabela Order Details. Então esses dois caras aqui, Quantity e Price, eles não estarão na minha chave do índice. A busca está sendo feita somente pelo Order ID. Mas para evitar uma operação que a gente chama de KeyLookup, que é o SQL ter que ir lá na PK da tabela Order Details para buscar o Price e o Quantity, eu vou colocar esses dois caras como include no meu índice, que é o que eu estou fazendo exatamente aqui embaixo. Ó. Então eu vou filtrar pelo Order ID e vai me retornar também junto nessa chave do índice,
nessa estrutura do meu índice as informações de quantity e price para o SQL não precisar e ler a tabela lá, a APK da minha tabela order details, tá bom? Então, basicamente, esses dois índices aqui cobrem completamente ali a nossa query para evitar, né, que, opa, deixa eu voltar aqui rapidinho, para evitar que a gente tenha que pagar aqui o custo, né, de fazer esse scan na tabela orders e esse scan na tabela order details, beleza? Então eu vou fazer a criação dos dois índices aqui, basicamente selecionar e dar um F5. Ele pode levar alguns segundos aqui no meu caso, dependendo do tamanho da tabela, ele vai demorar 5 segundinhos ali, mas ele é bem rápido, perceba por quê? Porque eu não estou criando o índice fisicamente, lembra? Eu só estou criando a estrutura das estatísticas. Se eu tivesse que fazer isso sem aquela opçãozinha lá do statistics only igual a -1, ele ia criar o índice fisicamente, e aí ele ia demorar, dependendo do tamanho da tabela, do recurso de hardware que você tem, ia demorar, ia causar o bloqueio, por aí vai. Perceba que foi rapidinho. Tabelas com 5 milhões de linhas aqui, tá bom? Então vamos ver como que ficou os índices, ó, como que ficaram. Ao rodar esse comandinho aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu executei esses comandinhos aqui, ó, sp help index orders e sp help index order details, para listar para mim quais são os índices que existem nessas duas tabelas. Então, na tabela orders, eu tenho aqui agora, olha só que legal, o meu índice DBA orders, e olha essa informação aqui, ó, hypothetical. Ele sabe que existe um índice do tipo não clustered, mas que esse índice ele é hipotético, ele não existe fisicamente. E quais são as colunas do meu índice? Customer ID e Order Date, na tabela Orders. E aqui embaixo, na tabela Order Details, tem o meu índice criado, também é um índice do tipo hipotético, na coluna Order ID. Aí, nessa proczinha aqui específica, Help Index, ele não mostra o include, mas existem outros scripts que você pode achar na internet também facilmente, só jogar no Google, que vai te retornar aqui algumas coluninhas a mais, como por exemplo as colunas do include, né? Que esse índice aqui a gente sabe que tem include, mas ele não aparece nessa proczinha aqui Help Index, tá bom? Então, basicamente, os índices estão criados. Agora, o que a gente vai fazer? Agora que a mágica vai começar a acontecer, galera. A gente precisa pegar algumas informações preliminares aqui para poder simular para o SQL, para ele tentar utilizar aqueles índices hipotéticos, tá? Primeira coisa, a gente precisa pegar o ID do database que a gente está trabalhando. Então, eu vou executar essa query aqui, ó, select * from sys.databases. E aí eu vou procurar qual que é o meu database que eu estou trabalhando, que é o e-commerce DB. E aí, qual que é o ID dele? No meu caso aqui é o ID 23, beleza? Eu tenho vários databases aqui de coisas que eu já fiz, enfim, de estudos, de outros vídeos que eu já gravei aqui para vocês, mas eu preciso do ID do meu database em que eu estou trabalhando ali com os índices, beleza? Então, no meu caso aqui, database ID número 23. Depois disso, eu preciso pegar qual que é o ID de identificação da tabela e qual é o ID de identificação do índice dentro da minha tabela, beleza? Nós vamos usar esse comando aqui, é um select na sysindex, onde o ID é igual ao object ID do nome da tabela. É uma maneira mais simples aqui de você poder filtrar, tá bom? Basicamente, passar o nome da tabelinha aqui e eu vou executar esses dois selects aqui, um para retornar da order details e o outro para retornar da orders. Olha só o que ele retornou para nós aqui. Ele retornou todos os índices que existem, índices e estatísticas que existem na tabela order e os índices e estatísticas que existem na tabela order details, beleza? Vamos começar pela orders aqui, ó. Então, eu tenho aqui aquele meu índice que a gente criou, hipotético, e aí o que eu vou precisar? Eu vou precisar desse ID aqui e desse ID aqui. Esse cara é o identificador da tabela, e esse cara é o identificador do índice dentro da tabela. Então, o meu índice que eu acabei de criar, ele é o IND-ID 4, beleza? Então, eu preciso salvar essas duas informações. E aqui em cima, da mesma forma, esse aqui é o ID identificador da tabela, e esse aqui é o ID identificador do meu índice, beleza? Então, vamos anotar aqui, ó. Desse cara, eu vou copiar, deixa eu colar aqui em cima, e da outra tabela, deixa eu colar aqui embaixo. Beleza, então já temos todas as informações que a gente precisa. Agora a gente vai precisar executar um comandinho aqui interno no SQL, que é o autopilot.
dbcc autopilot. Esse é um comando, galera, que é importante ressaltar que ele não é documentado pela Microsoft. Engraçado, né? A gente consegue utilizar, ele funciona, você vai ver na prática que comigo funciona, mas ele não é documentado pela Microsoft. O que isso significa? Que ela não bota a mão no fogo, né? Pode ser que aconteça algum tipo de problema ali e aí ela, ó, não é um processo documentado por mim, mas DBA utiliza. Se a função existe, para a gente utilizar, né? Então é só uma questão mesmo ali meio que política, burocrática, que a Microsoft não documentou isso publicamente, né? A utilização. Mas a gente sabe que dá para usar, que funciona, e é óbvio, né? A gente não pode ignorar que em algum cenário muito específico pode acontecer algum tipo de problema. É claro que pode, assim como qualquer outro tipo de comando que você execute dentro do SQL Server, tá bom? Mas assim, vai por mim. 99,9% das vezes nunca vi isso aqui dar problema, tá bom? Tive um relato uma vez que já vi uma situação muito específica, esse comando dá uma travada no ambiente, mas foi um caso isolado, nunca mais vi acontecer, tá bom? Então é importante ressaltar isso, que esse autopilot ele não é uma função documentada pela Microsoft. Dito isso, como que a gente utiliza ele? DBCC Autopilot, nós vamos passar alguns parâmetros aqui para ele, tá bom? Esse zero aqui é para indicar que é um índice do tipo não cluster que a gente vai trabalhar nesse cenário, tá bom? O segundo parâmetro é qual que é o Database ID. Lembra que a gente pegou lá no começo? O meu aqui é o 23. Depois a gente vai colocar o ID do objeto, então nesse caso aqui eu vou copiar aqui do Orders Details esse cara eu vou colar aqui e o ID do meu índice dentro do meu objeto, que é o ID 3, que a gente já pegou anteriormente. E da minha tabela Orders, do meu índice DBA Orders, esse aqui é o número, o ID da tabela e o ID do índice é o 4. Já estava preenchido aqui para mim, tá bom? Então, vou selecionar esses dois caras, vou executar, vou dar um F5, beleza, ele já reconheceu aqui os comandos. E agora eu vou colocar aqui para habilitar o Autopilot, Set Autopilot On. Ao executar esse cara, agora quando eu rodar dentro dessa seção que eu estou aberto, do meu SPID 53, quando eu executar aquela mesma query de novo, ó, só que agora eu não vou ver o plano de execução, eu vou dar um F5 nela, ó, eu vou executar. Ao invés dela executar e me retornar os dados, ela me retornou esse cara aqui, ó, é um XML, onde a gente vai conseguir ver o plano de execução que o SQL montou baseado na existência desses índices hipotéticos que eu sinalizei para ele ali que existe. E aí, ao clicar aqui, olha só que bacana como que ficou o plano de execução depois que a gente fez a criação ali, sugeriu a criação, né? Através do índice hipotético. Olha só, ele mudou completamente o plano de execução. Ao invés de fazer um scan, agora aqui eu estou fazendo um seek dentro do meu índice. Né? Eu vou fazer uma operação de seek, que ela é muito mais eficaz. Lembra da ideia do livro? De eu não ter que folhear ele inteiro, fazer o scan, que é o que eu estava fazendo antes. Ele está sendo muito mais assertivo. Olha a diferença aqui, agora, do tamanho da barrinha, né? da seta, a grossura, a quantidade de dados que ele lia antes e a quantidade de dados ao fazer agora essa operação de seek aqui dentro do meu índice na minha tabela Order Details, olha só como diminuiu a quantidade de dados que vai ser lido para fazer o retorno, né? Então, ou seja, eu consigo ter aqui uma visão, sem ter que ter criado o índice, de que a criação desses caras vão de fato ser eficazes para o meu SQL, para a minha query ali executar de uma maneira melhor. Eu vou ter muito mais confiança agora para poder criar esses índices em produção, tendo aí a certeza, a garantia de que a minha query de fato vai melhorar ali o desempenho dela. Olha só que massa, né? Ao invés da gente fazer na incerteza, agora a gente consegue estar mais tranquilo e está mais garantido, né, que o SQL vai de fato usar aquele índice que a gente está pensando e vai de fato melhorar o desempenho da query. Vamos fazer agora a criação de fato dos índices novamente, ó. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o autopilot aqui na minha query, vou voltar lá no meu script de criação dos índices e agora que eu sei que esses caras de fato vão ser eficazes, eu vou tirar essas opções, ou seja, eu vou comentar elas aqui, vou dropar os índices que já existem. Deixa eu copiar esses caras aqui. Então vai ser drop
index e drop index. Vou dropar eles, beleza? Então, ó, as minhas tabelas elas não estão mais com o índice, nem aquele índice hipotético, somente com a primary key de cada uma delas. Agora eu vou fazer a criação deles de novo, só que agora fisicamente. E notem que, inclusive, é muito provável que leve mais tempo, ó, porque as tabelas têm 5 milhões de linhas cada uma delas. Estou criando um índice em cada uma. Já se passaram 10 segundos. O SQL está criando fisicamente, alocando espaço em disco, ordenando ali os dados fisicamente para armazenar, para depois poder deixar de uma maneira mais rápida a busca, né? Então, todo esse processo da criação de índice fisicamente está acontecendo. Ó, levou 23 segundos aqui no meu ambiente de estudos, mas agora ele criou fisicamente. Ó, deixa eu executar aqui de novo. Ó. Olha só a diferença. Aquela hora, eles apareciam aqui com o hipotético, né? Agora, eles não aparecem mais aquela informação do hipotético, só fala que é um índice do tipo não clustered, tá vendo? Então, fisicamente criados aqui. E aí, eu não preciso mais habilitar o autopilot, fazer todo aquele processo. Por quê? Porque agora o índice já existe de verdade. Eu vou voltar aqui e vou só executar a query de novo. Ó. Deixa eu apertar aqui o plano de execução real. Esse botãozinho aqui, ó, ele habilita o plano de execução estimado. E esse botãozinho aqui, ele habilita o plano de execução real, que é, qual que é a diferença? O estimado, o próprio nome já diz, o SQL usa as estatísticas para estimar o que ele vai fazer, e o real é o que de fato ele fez, tá bom? Então, agora eu quero que ele me mostre o plano real. Selecionei a query, executei, e aí ele me gerou aqui essa abinha, ó, plano de execução. A query não me retornou nenhuma linha, ela já não retornava antes mesmo, tá? Mas apesar de fazer todas aquelas leituras, lembra daquela seta bem grossa? Ele lia tudo aquilo de dados para não retornar nada no final, olha só, né? Que desperdício. Então, eu clico aqui nessa abinha plano de execução, e ao clicar aqui, eu consigo ver que o SQL utilizou o meu índice criado e fez aqui um seek no meu índice. Beleza, gente? Então, essa é a função do índice hipotético. Sensacional, né? Você já tinha ouvido falar dos índices hipotéticos dentro do SQL Server? Me conta aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui então. Essa foi a aula de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.